No livro de Êxodo, no capítulo de número 23. Amados, nós estamos estudando a respeito da idolatria. E na quarta-feira que nós ministramos, amém, tudo bem? É nóis. Nós falamos que muitas vezes, não sei se vocês se lembram, porque muitas vezes tem pessoas que não recebem a bênção de Deus, não têm o favor de Deus. Falamos que uma das razões é porque seus avós, seus pais eram idólatras. Então, essa pessoa não alcançou a bênção de Deus, porque Deus os visitou. A quarta, terceira, segunda geração daqueles que eram idólatras. E eu disse que nós precisávamos então fazer uma renúncia daquilo que nossos avós faziam ou eram, acendendo velas, adorando outros deuses. Nós precisaríamos fazer uma renúncia. Nós, quando entendemos a palavra de Deus, quando nós aceitamos Jesus, se nós entendermos a palavra de Deus, nós automaticamente renunciamos tudo isso, mas precisamos entender isso. Sou nova criatura, precisamos entender, precisamos acreditar, precisamos ter fé. Aí então, acreditamos que aquilo que nossos avós, antepassados fizeram, não nos tocará. Mas se nós não entendermos isso, se não acreditarmos nisso, nós seríamos, a verdade é, impedidos da bênção de Deus, por causa dos nossos avós e por causa de nossos pais, querido. E hoje nós vamos entender um pouco mais. Entenda que o nosso estudo tem tudo para libertar você, para abençoar você. O estudo da idolatria, a compreensão da idolatria, é para te libertar, é para te curar, é para te sarar, é para você ser abençoado. A partir do momento que você seja liberto da idolatria. A idolatria é um mal na sua vida. O idólatra, ele é, a verdade, rejeitado por Deus. Deus rejeita os idólatras. A palavra de Deus diz que os idólatras não fazem parte do seu reino, não têm parte no reino de Deus. Ficarão fora do reino de Deus. Lá em Apocalipse, capítulo 22, se eu não me engano, verso 15, a Bíblia diz que os idólatras ficarão fora do reino de Deus. E ficar fora do reino de Deus é não receber bênção de Deus. É não ser abençoado através daquilo que nós temos no reino de Deus. Querido, e uma pessoa se torna idólatra quando ela coloca alguém entre ela e Deus. A Bíblia diz que o véu do templo se rasgou. Antigamente precisava até ter um intermediário entre o homem e Deus. Mas o véu se rasgou. E não pode haver mais intermediário entre o homem e Deus. Estamos ligados diretamente a Deus. Não precisamos de ninguém para nos ligar a Deus. Jesus já cumpriu o papel. Ele já fez aquilo que devia fazer, querido. Então nós temos acesso ao trono da graça de Deus. Quando você entende que você tem acesso livre, que o véu se rasgou entre você e Deus, você pode falar com Ele face a face, você então se apropria da bênção de Deus. Idolatria, então, para recapitularmos, é adorar um objeto e transferir a glória do Criador para a criatura. É você adorar um objeto, alguma coisa que Ele fez. E nós não temos que adorar algo que Ele fez. Nós temos que adorar Ele. Diretamente Ele. Em primeiro lugar, não é? Em outras palavras, admirar mais um objeto ou um ser criado do que quem o criou, não é? Então, se torna idólatra uma pessoa que faz isso. Você, até seu filho, se você adorar mais um filho, que bonitinho, tatati, ficar ali, toda a atenção para ele, esquecer de Deus, você está adorando a criatura, está deixando Deus de lado, e Deus não se alegra, Deus não compactua com essas coisas. Mas, em Êxodo capítulo 23,
do verso 20 em diante, nós vamos ver aqui a promessa de Deus, a terra prometida de Deus aos seus filhos, aos israelitas. E Deus aqui, quando Ele promete, faz promessa da terra prometida, Ele coloca aqui um fator que é muito importante para que aquele povo fosse verdadeiramente abençoado na terra prometida. Muitas vezes tem pessoas que estão na terra prometida, mas não recebem o favor de Deus, não recebem a bênção de Deus. Eu digo isso com relação a crentes, pessoas que estão dentro da igreja, que são batizadas, mas não recebem os benefícios da terra prometida, não recebem os benefícios do reino de Deus. E vamos ver nesse texto por que é que aquele povo não recebia, e porque tem pessoas que não recebem a bênção de Deus, mesmo estando dentro da igreja, porque uns você vê que prospera, são abençoados, e outros são a vida amarrada, nada dá certo, querido. Com certeza tem idolatria nesse meio. A idolatria está impedindo esta pessoa de ser abençoada. Eu ainda hoje fui notificado de uma família, querido. Uma família que veio com tudo para Jesus. Veio com tudo para Jesus, mas talvez por conhecimento, por ignorância, não se apropriou de certas coisas da palavra de Deus. E a vida tem sido de derrota em derrota, porque não se apropriaram da palavra de Deus. Então, nós precisamos levar a palavra de Deus a sério. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quanto mais você conhece da palavra de Deus, mais progresso você tem no reino de Deus, mais tesouro você encontra no reino de Deus. Conforme você vai conhecendo Deus, você vai entendendo a palavra de Deus, você vai encontrando os caminhos que te levam à bênção de Deus. Ô igreja de Jesus, vamos viver a palavra de Deus e ser abençoado por Deus. Vamos encontrar dentro da palavra de Deus os caminhos que nos levam à bênção de Deus. A palavra de Deus tem o caminho, nos direciona à bênção de Deus, mas é pela palavra, querido. Em nome de Jesus, vamos parar com essas coisas de vem, porque é isso, porque é aquilo, porque vai acontecer tudo numa noite. Não vai acontecer tudo numa noite. A vida cristã é de crescimento, é de degrau em degrau. Vamos conhecendo a verdade, vamos nos libertando e vamos recebendo a bênção de Deus. Por isso nós precisamos levar a sério a palavra de Deus e praticar a palavra de Deus. Vamos ler e compreender esse texto. Diz o Senhor a Moisés: eis que eu envio um anjo adiante de ti, para que te guarde pelo caminho e te leve ao lugar que eu tenho preparado para ti. Eu vou colocar um anjo diante de ti para te levar, para te conduzir a um lugar que eu tenho preparado para ti. Longe de mim querer ser anjo, né? Mas talvez um enviado de Deus para te levar a um lugar que Deus quer te colocar. Não sou anjo, mas talvez um instrumento de Deus para a tua vida, para te conduzir a um lugar que Deus quer que você esteja e ser abençoado, querido. Guarda-te diante dele e ouve a sua voz, e não te rebeles contra ele, porque não perdoará a vossa transgressão, pois nele está o meu nome. Esse verso é pesado, querido. Vamos ler de novo. O 20 e o 21. Eis que eu envio um anjo adiante de ti, para que te guarde pelo caminho e te leve ao lugar que tenho preparado. Guarda-te diante dele. Diante de quem? Guarda-te diante de quem? Do anjo. Guarda-te diante do anjo. E ouve a voz de quem?
Ouve a voz de quem, ô Adilcinho? Ouve a voz do enviado. Pastores e líderes são enviados de Deus para conduzir o povo. Pastor Evandro, só que tem enviados e tem anjos que estão levando o povo para a perdição, para o inferno. Levando para o caminho errado, igreja. Então, guarda-te diante dele e ouve a sua voz. E não te rebeles contra ele. Porque não perdoará a vossa transgressão, pois nele está o meu nome. Nele está o meu nome. Deus estava falando o quê? É o meu ungido. Ele me representa. Nele está o meu nome. Ele é o meu ungido. Ele está me representando. Ele é o meu representante que vai conduzir vocês para a terra de Canaã. Oh, meu querido. É sério isso. Verso 22. Mas se diligentemente lhe ouvires a voz, e fizeres tudo que eu disser, então serei inimigo dos teus inimigos, e adversário dos teus adversários. Se ouvires a palavra do anjo, se praticardes a palavra que o anjo vos instruir, então os teus inimigos serão os meus inimigos. Os teus adversários serão os meus adversários. Inimigos e adversários de quem? De Deus. Serão os teus inimigos, serão meus inimigos. Os teus adversários serão meus adversários, se ouvires a voz do anjo. 23. Porque o meu anjo irá adiante de ti, e te levará aos amorreus, aos heteus, aos ferezeus, aos cananeus, aos heveus e aos jebuseus, e eu os destruirei. Quem que era o anjo aqui? Porque o meu anjo irá adiante de ti, e te levará. Quem é o anjo aqui? Não é? Não é Moisés. Mas Deus verdadeiramente enviou um anjo adiante de Moisés, e tudo indica que esse anjo era Jesus. Tudo indica que era Jesus. Sabe? Observa que o anjo aí está em letra maiúscula. Eles tomaram cuidado de colocar o anjo em letra maiúscula. Tá? Aí no 24. Não adorarás os seus deuses, nem lhes dará culto, nem lhes farás conforme as suas obras. Antes os destruirás totalmente e despedaçarás de todas as suas colunas. Por que é que Deus estava falando isso? Porque aquele povo estava sendo conduzido à terra de Canaã. E lá habitava um povo idólatra. Porque aquele povo naquela época era idólatra. Tanto é que Deus disse para Abraão: Abraão, se você quiser ser abençoado, sai do meio da tua parentela, sai dessa terra e vai para uma terra que eu vou mostrar para você. Porque a terra onde vivia Abraão, os pais de Abraão, sai da tua terra e da tua parentela. Mas como isso? O pai de Abraão era idólatra, era fabricante de ídolos. A terra onde Abraão, foi por isso que Deus mandou Abraão sair daquela terra e do meio da parentela, porque era uma parentela idólatra. A terra era idólatra. Então Deus disse para Abraão: se quer ser abençoado, sai deste lugar. Vou para onde? Aonde eu te mandar. E Abraão saiu. E eu creio que o anjo do Senhor, o mesmo anjo que conduziu este povo, foi o mesmo anjo que conduziu Abraão lá quando ele saiu da sua terra de Ur dos Caldeus. Amém, meus irmãos? Estamos entendendo? Obrigado, senhorita, muito obrigado pela água. Não adorarás os seus deuses, nem lhes dará culto, nem farás conforme as suas obras, antes destruirás totalmente
despedaçará todas as suas colunas. O que Deus estava falando com isso? Eliminar. Deus estava mandando ser o quê? Radical. Vocês têm que ser radical contra os ídolos. Eu não tolero, nem as colunas vocês deixam lá. Porque as colunas vão fazer vocês lembrar que lá estava o Deus Marte, lá estava o Deus Sol, lá estava o Deus não sei o quê. Então derrube as colunas, para vocês nem se lembrar mais. Temos que esquecer, amados. Precisamos esquecer o nosso passado, não podemos lembrar do nosso passado. Quantas vezes, minha irmã, você que tem mais idade, quantas vezes em situação difícil, irmã Creide, quantas vezes em situação difícil, quando eu era daquela igreja, diante de uma situação dessa, eu acendia uma vela e rezava assim, 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 e Deus me ouvia. Deus não ouvia coisa nenhuma, quem ouvia era o demônio. Mas ele enganava as pessoas, e as pessoas achavam que era aquele Deus, num pós-ídolo, que estava resolvendo. Não, o inimigo engana as pessoas. Então Deus disse radicalmente: derruba tudo, quebra tudo, tire da memória. Irmãos, quantas pessoas estão dentro da igreja e tem lembrança lá da santa não sei o quê, do são não sei o quê. E nós vemos isso no dia a dia. Ai, meu São Benedito. Quantas vezes você já pegou, né? Algumas pessoas, ai, meu São Benedito. Irmãos dentro da igreja, minha nossa o quê? Termina de falar. Termina de falar, minha nossa o quê? Minha nossa, Luzia, irmã. Você chama Luzia porque o teu pai colocou o nome de você de Luzia porque eram devotos de Luzia, da Santa Luzia. Você, Antônio, chama Antônio por quê? Você, Maria Célia. Então vocês estão vendo o que o pai de vocês fizeram com vocês? Dorival José. Por que José? Você está vendo, irmão, como que nós trazemos? E nós carregamos isso dentro de nós, herança maldita dos nossos pais e avós. Herança maldita. O que é herança maldita? Herança amaldiçoada. Não é uma herança abençoada. Herança abençoada é quem coloca nome de Davi. Da onde sai o Evandro? Livramento de Deus. Deus foi misericordioso. Deus foi misericordioso, porque eu sei que lá em Vanglória tem um arraiado, São Benedito, do São não sei o quê. Você já pensou você chamando de Benedito? Cida, Aparecido. Ela. Amados, isto é realidade na nossa vida. Por que aquele rapazinho lá atrás chama Paulo? Porque o pai dele era crente verdadeiro, quis colocar o nome nele de Paulo. E ele está ficando calvo, porque o Paulo era calvo. O apóstolo Paulo era calvo. Olha lá, olha o nome. Esse aqui é. Ô, meu querido, eu estou brincando, né, para você entender e gravar essas coisas, porque são coisas importantes na sua vida. Nós carregamos, e como? O que é que Deus está dizendo ali? Quebra tudo isso, quebra essas tradições, destrui
Destrói tudo isso daí, acaba com isso, porque isso lhe traz maldição para você, meu querido. Isso impede você de entrar na terra prometida. Não é que impede de entrar, você dentro da terra prometida não vai receber as promessas de Deus. Eu prefiro ser duro com a palavra, viu? Eu prefiro ser duro com a palavra. Eu prefiro exagerar na palavra do que faltar a palavra para vocês. Por isso eu acho melhor vocês destruir tudo isso, essa tradição. A hora que você puder tirar esse nome do meio, tira esse nome do meio. Escrever, eu sou Dorival. Não é? Então, veja bem, quantos crentes no meio de nós, você vai falar, minha nossa, o que, querido? Termina de falar, já falou metade do nome do santo. Já falou. E toda vez que você pronuncia o nome desse santo, você está, irmão, presta atenção. Toda vez que você pronuncia o nome desse santo, você está lembrando, você está reverenciando ele. Só de você dizer o nome dele, você está reverenciando ele. Você está venerando ele. Você está fazendo ele ser lembrado. E ele tem que ser o quê? Esquecido, destruído. Viu? O problema não é o Pedro, o problema é o São Pedro. O problema não é o Antônio, é o São Antônio. É esse que é o problema. Sabe? Vamos lá. (25) Servireis ao Senhor vosso Deus. Servireis ao Senhor vosso Deus, e Ele abençoará o vosso pão e a vossa água, e tirará do vosso meio as enfermidades. Não tem jeito, querido. Eu tenho que falar. O que está escrito no verso 25? Vamos lá? Servireis ao Senhor, e Ele está escrito na sua Bíblia, irmão? Está escrito na sua Bíblia. Servireis o vosso Deus e Ele... Eu sirvo a Deus, e eu tenho uma padaria. Eu sirvo a Deus, e eu tenho uma mina de água abençoada. Eu sirvo a Deus. Alguém já foi me visitar no hospital? Saúde de ferro. Saúde de atleta. Eu sou testemunha que a palavra de Deus não mente. Eu sou testemunha. A palavra de Deus é fiel e verdadeira. Eu sou fiel e sou verdadeiro, diz o Senhor. Servirei ao Senhor e Ele abençoará o teu pão, abençoará a tua água e livrará você das enfermidades. O dia que acontecer alguma coisa, vocês deixam de acreditar, mas por enquanto vocês têm o dever de acreditar. Aí vocês podem deixar de acreditar, mas por enquanto vocês têm que acreditar. Sabe? 26. Na tua terra não haverá mulher que aborte, nem mulher estéril. Completarei o número dos seus dias. Completarei o número dos seus dias. Ninguém vai morrer fora da hora. Ninguém vai ser peru, morrer na véspera, querido. Tem muito crente que nem peru, morre na véspera, morre antes da hora. Ei,
Você sabe com quanto ano morreu o pastor Enéas Tonini? Não é Toninho, Tonini. 101 anos. Sabe com quantos anos morreu Luiz de Carvalho? 94 anos. Sabe com quanto ano morreu Abraão? Matusalém, sabe quanto ano? Escola bíblica, gente. Cadê a escola bíblica de vocês aí? Vocês não vêm na escola bíblica? 969 anos. O homem que viveu mais. Quem era, Toninho? Acabei de falar, Toninho. Jesus morreu, Toninho. Vamos lá. Verso 27. Enviarei o meu terror diante de ti, confundindo a todo o povo, onde entrares, farei que todos os teus inimigos te voltem às costas. Também enviarei vespas diante de ti, que lancem os heveus, os cananeus e os heteus de diante de ti. Falar em vespa, eu tenho um caixote de abelha na entrada do meu portão e ninguém entra lá. Só eu e minha família. Você vive tirando minha abelha de lá, né, rapaz? É bênção de Deus, são guardas. São guardas de Israel que estão lá. Verso 29. Não os lançarei de diante de ti num só ano, para que a terra se não torne em desolação, e as feras do campo se não multipliquem contra ti. Pouco a pouco os lançarei de diante de ti, até que multipliques e possuas a terra por sua herança. Irmão, essa palavra de Deus é tremenda, né? Por que as coisas não acontecem tudo de uma vez na sua vida? Você vê como essa bênção de um dia, da noite para o dia, é ilusão? Não é bíblica a bênção completa de uma noite para o dia? Por isso que crente não ganha na Mega Sena. Porque a Bíblia não deixa. Olha aqui. Não, verso 29. Não os lançarei de diante de ti num só ano, para que a terra se não torne em desolação. Já pensou, irmão? Você viver sozinho numa terra rica? Adianta viver sozinho? Não adianta. Tem um pacotão de dinheiro e está sozinho ali, andando com o carro para baixo para cima, para lá e para cá. Não adianta. E as feras do campo não se multipliquem contra ti. Por quê? Se você ficar sozinho no meio das feras, é um só para 100 leopardos e 100 onças comer. Então ele tem que segurar todos para as onças, os leopardos, comer um por dia, e você vai ficando. Ele vai preservando você, querido. É assim que Deus age. Pouco a pouco os lançarei de diante de ti. O crente tem que ter um pouquinho de tribulação. O crente tem que ter um pouquinho de tribulação. Até que te multipliques e possuas a terra por herança. Porém, os teus limites desde o mar vermelho até o mar dos filisteus, e desde o deserto até os Eufrates, porque darei nas tuas mãos os moradores da terra, para que os lance de diante de ti. Agora que eu quero chamar sua atenção, tudo isso, mas olha aqui. Não farás aliança nenhuma com eles, nem com os seus deuses. Não farás aliança com eles, nem com os seus deuses. Eles não habitarão na tua terra, para que te não façam pecar contra mim. Se servires aos deuses dele, isso será cilada contra ti. Está cheio de crentes servindo os deuses lá fora, irmãos. Está cheio de pessoas servindo os deuses lá fora. E isto acaba sendo emboscada para o crente, batizado nas águas. Não dá, não tem jeito.
tem que destruir, entrou, destrói tudo, acaba com tudo. Não tem que guardar, irmãos. Quando era criança, eu sempre fui religioso, eu sempre fui. Eu era a coroinha do padre, com 7, 6 anos, eu ajudava o padre a servir a hóstia, com 7 anos, 8. E depois que minha avó me trouxe para a igreja, eu guardava os santinhos, eu guardava na minha gaveta. Eu gostava dos santinhos, eu gostava. Aquela mulher que tem um menininho no colo, como eu gostava daquela mulher. E gostava, tinha no meio dos meus cadernos. No fundo da gaveta. A senhora tem no fundo da gaveta lá, irmão, um santinho? Tinha, irmã. Pera aí, irmão. Quando eu me converti, eu pensava, como eu vou me livrar deles? Que eu adoro os meus santinhos. Comecei a ler a Bíblia, aí eu falava, meu Deus, mas será que está certo? Ia mais adiante, tudo idolatria, idolatria. Eu falei, não, peraí, vou pegar e vou guardar tudo, seja o que Deus quiser. Aí guardei. Fiquei com dó de quebrar. Aí, conversando com uma amiga minha, católica, ela falou para mim, o que você fez com o santo? Eu falei, guardei, acho que eu vou pôr na igreja. Ela falou, não faça isso, o que não serve para você, não serve para os outros. Eu quebrei tudo, porque não existe outro Deus, é só Jesus e Deus que está o Pai dele. Não tem explicação, é uma paz tão grande, e eu não acreditava que eu era capaz de destruir o meu altar, era um altar. Agora o meu altar está aqui, ó, palavra, essa aqui. Era Deus no céu e o irmão na terra. Irmãos, você veio aqui nesta noite para ser liberto. Com sinceridade, tem alguém que, como essa irmã, tem um santinho guardado ainda? Será que existe alguém aqui nessa noite que guarda um santinho ainda no fundo da gaveta? No fundo das coisas, lá na cômoda velha, no quartinho, na despensa, tem lá? Um crucifixo? Tem, Vicentão? Teu São Benedito aí, ó. Irmão, Deus está falando com você nessa noite. Se tem alguma coisa na tua casa que faz lembrar santo, Eric, que faz lembrar alguma coisa do teu passado, olha a palavra, destrói, querido. Há alguma coisa que você traz lá de onde você veio. Pastor, mas eu guardo por recordação. Não, destrói ele. Destrói tudo. Você fez aquilo certinho, cara. Quebrou tudo aquilo lá, destruiu tudo, cara. E aquilo lá é isso mesmo. Deus falou com você. Destrói. Arrebenta com tudo, põe fogo. Viu, amado? Porque senão você pode estar sendo impedido de ter o seu pão de cada dia, de ter a água, de ser uma saúde de ferro aí. Não é verdade? Então nós precisamos colocar isso em prática. Em Êxodo, no capítulo 23, no verso 24, né, nós estamos vendo aí, ele deixa claro para nós aí, não adorarás os seus deuses, nem lhes dará culto, nem farás conforme as suas obras, antes os destruirás totalmente e despedaçarás de todas as suas colunas. Será que no cantinho do teu peito aí está guardado ainda alguma coisa, irmãos? Às vezes eu falo, mas a gaveta, será que não está na gaveta da tua alma? Na gaveta da tua alma, será que não tem lá uma imagem? Será que não tem lá uma lembrancinha do passado, hein, Adriana? Não tem lá, na gaveta da alma, do coração? Está tudo destruído. Amém. Glória a Deus por isso. Destrói tudo. Quebra até os pedestrais dele lá, as colunas. Destrói tudo. Jesus disse em Mateus capítulo 9, capítulo 4, no verso de número 9, que somente Deus deve ser adorado e cultuado. O que o inimigo fez? O que Satanás fez? Eu te darei tudo isso se você me adorar. O que Jesus disse?
Somente o Deus Todo-Poderoso adorarás e a Ele prestará culto. Somente Ele. Nenhum outro, nada nós podemos colocar, queridos. Não é? Então Jesus disse: sai daqui, Satanás. Sai daqui. Muitas vezes nós temos que falar: sai daqui, vai embora daqui, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Mateus capítulo 12. Mateus capítulo 12. Verso 46 ao 50. Olha, querido, eu não sei o que acontece com as nossas origens. Por que não entendem isso daqui? Não é? As nossas origens. Por que eles não entendem? Eu entendi isso, mas eu não sei o que cega essas pessoas. Falava ainda Jesus ao povo, e eis que sua mãe e seus irmãos estavam no lado de fora, procurando falar-lhe. E alguém lhe disse: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem falar-te. Porém ele respondeu ao que lhe trouxeram o aviso: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Quem é minha mãe e quem são os meus irmãos? Quem é Maria? Quem é Maria? Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Quem é Maria? Irmãos, a pergunta que Jesus faz: quem é? Ele estava fazendo uma pergunta: quem é? Mas quem é? É apenas, né? Ele poderia dizer: é apenas a mulher que me gerou, que emprestou sua barriga para eu nascer. Ela é apenas isso, uma mulher de carne, como a resposta dele foi isso, irmã. Olha lá, tá vendo? Meus irmãos, minha mãe. Ela é apenas uma mulher que emprestou a sua barriga, que me gerou, para que eu pudesse nascer, que eu não poderia ter aparecido do nada. Eu tinha que nascer de uma virgem. E o nome dela era Maria. Poderia ter sido Isabel. Poderia ter sido Madalena. Mas o nome dela era Maria, Ricardo. Quem é minha mãe? E quem são os meus irmãos? E estendendo a mão para os discípulos, disse: eis minha mãe e os meus irmãos. Estendendo as mãos para os discípulos: eis minha mãe e meus irmãos. Tinha mulher no meio dos discípulos? Sabe, amado? Eu quero trazer uma coisa, estamos perto do Natal. Vou falar mais uma heresia. Pode falar a heresia do pastor Dorival, não tem problema, não tem problema. Não vai tirar ninguém do céu e ninguém para o inferno. Todos aqueles que deixam Jesus nascer no seu coração é mãe de Jesus. Não é verdade? Não tem sentido? Se ele nasce no meu coração, se eu deixo ele nascer no meu coração, eu sou mãe de Jesus também. Ele nasce de mim, nasce para mim. Jesus estava dizendo isso. Por quê? Olha aqui, verso 50. Porque qualquer que fizer a vontade do meu Pai Celeste, esse é meu irmão, irmã e mãe. Todo aquele que faz a vontade do meu Pai. Não importa se é homem, não importa se é mulher.
esse é meu irmão, é minha irmã e é minha mãe. Jesus ali, ele simplificou tudo, não é? Você pode ser minha mãe, pode ser meu irmão e pode ser minha irmã. Por que Jesus estava dizendo isso? Não há acepção de pessoas. Ele não faz acepção de pessoas. Então, querido, eu pergunto, quem é Maria? Quem é Maria? Quem é minha mãe? Sabe, são coisas que nós precisamos compreender. Nem mesmo o ser humano, nenhum ser humano deve receber adoração. E Maria ali era um ser humano. Ela era um ser humano e não deveria receber adoração. Os apóstolos ensinavam que os milagres realizados em Deus, que os realizava não o homem, que por sua vez não deveriam ter mérito algum. Não eram eles que faziam os milagres, não é pastor que faz milagres, não é pastor que cura, não é pastor que liberta, é Ele que liberta, é Jesus. Então por que o homem tem que ser adorado? Por que o homem tem que ser glorificado? Atos capítulo 10. Verso 25 e verso 26. Aconteceu que indo Pedro a entrar, lhe saiu Cornélio ao encontro, e prostrando-se-lhe aos pés o adorou. Mas Pedro levantou dizendo, ergue-te, que eu também sou homem. Levanta daí, Cornélio, eu também sou homem. Pedro estava dizendo, eu não sou digno de adoração. Eu não sou digno de ser adorado. E aí nós vemos quanta confusão dentro das igrejas. Quanto homem sendo adorado, quanta mulher sendo adorada. E eu vou trazer para você uma revelação terrível. Mais um pouquinho, no capítulo 14, do verso 11 ao 18. Quando as multidões viram o que Paulo fizera, gritaram em língua licaônica, dizendo, os deuses em forma de homens baixaram até nós. A Barnabé chamavam de Júpiter e a Paulo Mercúrio, porque era este o principal portador da palavra. Quem era Mercúrio? E quem era Júpiter? Era o deus daquele povo. Era um dos deuses daquele povo. Júpiter e Mercúrio, eles adoravam a Júpiter e adoravam Mercúrio como um deus. E quando Paulo chegou fazendo maravilhas em nome de Jesus, os povos julgavam ser Paulo um deus, não é? Os sacerdotes de Júpiter, cujo templo estava em frente da cidade, trazendo para junto das portas touros e grinaldas, queria sacrificar juntamente com as multidões. Porém, ouvindo isto, os apóstolos Barnabé e Paulo, rasgando as suas vestes, saltaram para o meio da multidão, clamando, senhores, por que fazeis isso? Nós também somos homens como vós, sujeitos aos mesmos sentimentos, e vos anunciamos o Evangelho, para que destas coisas vãs vos convertais ao Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo o que há neles. O qual, nas gerações passadas, permitiu que todos os povos andassem nos seus próprios caminhos. Contudo, não se deixou ficar sem testemunho de si mesmo, fazendo o bem, dando-vos do céu chuvas e estações frutíferas, enchendo o vosso coração de fartura e alegria.
Dizendo isto, foi ainda com dificuldade que impediram as multidões de lhe oferecerem sacrifícios. Olha aí, porque eles fizeram alguns milagres ali. O povo já estava trazendo coisas para sacrificar a Paulo e Barnabé. Isso acontece no nosso meio, irmãos? Toma cuidado. Toma cuidado, querido. Paulo, no mesmo instante, ele não admitiu que oferecessem sacrifícios ali diante dele. Não. Ele rasgou as vestes, num sinal de revolta contra aquilo. Não, para mim não. Nós fazemos em nome de Jesus. Quantos homens aqui as pessoas reverenciam. Irmãos, meu querido, você querer tratar bem uma pessoa, você receber bem, é uma coisa. Agora você começar a oferecer objetos, dar presentes, porque você viu sinais e maravilhas acontecendo aqui, isso é pecado. Por quê? Estão glorificando o homem, estão exaltando o homem que fez os milagres em nome de Jesus. E leva para suas casas, e dão presentes, e fazem isso, e fazem aquilo, e adoram, e beijam, você é demais, você é isso, você... O mal está dos dois lados, da própria pessoa, que deveria em nome de... Não, em nome de Jesus não. Eu não quero isso. Se você está me dando isso por causa do milagre que aconteceu na noite, eu não quero isso. Eu não aceito. Porque, pastor, eles estão recebendo a adoração, estão aceitando a adoração. O que aconteceu com Eliseu, Toninho? Com Naamã? Quando teve aqueles acontecimentos lá em Israel, eles quiseram, encher de presente Eliseu. Não, eu não quero. Mas o carnal, Toninho? O Geazi, ele pegou e foi chegando depois com a mochilinha. Ficou o quê? Leproso. Porque aceitou como forma de gratidão. Irmãos, pelo amor de Deus, o dia que chegar alguém aqui, é amigo meu, mas como o pastor Deraldo, que Deus usa mesmo, cuidado com o que vocês fazem com ele. Vai começar a dar presente porque fez isso, porque resolveu um problema na tua vida. Em nome de Jesus, não façam isso. Vocês estão proibidos diante de Deus de fazer isso, de adorar. A igreja já dá uma boa oferta para esses pregadores que vêm. Eles ganham por noite que pregam. Eles recebem oferta por noite que prega. Independente se vai fazer milagre ou se não vai fazer milagre. Não façam isso, gente. Porque vocês vão estar adorando a criatura no lugar do Criador. Pode falar. Exatamente.
Vamos voltar um pouquinho, vamos voltar um pouquinho na história recentemente. Aonde estão os grandes pastores americanos? Aonde estão? Qual é o grande nome do pastor americano aí hoje? O que está acontecendo com as igrejas da América? O que está acontecendo com as igrejas da Europa, da onde vinham esses pastores que faziam e jogavam o lenço, caía todo mundo? Essas igrejas estão fechadas. Quem é o pastor Paul Wang Shou? Quem conhece? Faz assim para mim. É? Só nós. Quantos milagres ele fez? Hã? Ninguém conhece o pastor Paul Wang Shou. Só que a igreja dele é a maior igreja do mundo. E ele não é adorado, ele não é reverenciado por ninguém. Se ele vier no Brasil, ele vai andar no meio da rua como se ninguém conhece ele, mano. Por que ele prospera? Porque ele jamais quis glória para ele. Ele jamais quis a glória para ele. Ele jamais desejou um póstilo. Jamais. E a igreja dele está viva até hoje, é a maior igreja. Vocês conhecem um pastor chamado Márcio Valadão? Quem conhece o pastor Márcio Valadão? Conhece, mas ele fez algum milagre? Ele faz alguma coisa? Ele nem prega direito. Você nunca comprou um CD do pastor Márcio Valadão? Eu não tenho na minha casa, não tenho um livro do pastor Márcio Valadão, mas a igreja dele é a igreja maior do Brasil. E prospera. Vou mexer. Aonde está o grupo diante do trono? Onde está? Acabou, Oswaldo. Sabe por quê? Porque eles aceitaram a glória. Idolatraram o grupo diante do trono. Foi idolatrado. Aceitaram a glória. Cadê? Cuidado com o que vocês fazem com as pessoas. Né? Cuidado com o que fazemos com as pessoas. Nenhum ser humano algum deve receber adoração. Deve transferir não, não e não e não. É para Deus. Sabe? Então, queridos, muitos ministérios se acabam porque querem a glória, porque querem a honra. A honra e a glória, a honra, a glória. Para quem? Só eu sei, viu gente? Eu sei o que estou falando. Só eu sei o que aconteceu em Bauru quando o grupo diante do trono veio em Bauru. Só eu sei. A chatice. Tratado como estrelas, e eles aceitaram tudo aquilo. E não pode isso, não pode aquilo, não pode nada. Sim, dos dois lados. É dos dois, Lília, é dos dois lados, é uma via que vai e vem. Aí Deus faz o quê? Deus puxa. Deus puxa. Deus não aceita, Ele não divide a sua glória, irmão. Sabe, Lília, no começo do grupo Água Viva, Edelto, eu queria ser famoso, sabia disso? Eu queria, Edelto. Eu queria ser conhecido no Brasil inteiro com o grupo Água Viva. Eu queria fazer sucesso com o grupo Água Viva. Oi? Não, não acabou por causa disso. Não, e não acabou. Mas tinha aquela coisa dentro da gente de querer ser reconhecido, pastor. De querer ficar famoso igual o grupo fulano de tal, igual o outro.
Isso está dentro do ser humano. Se a gente não tomar cuidado, nós caímos. Lúcifer caiu. Lúcifer caiu. Porque ele queria a glória. Ele queria a exaltação. Ele queria a adoração. A verdade é que quem quer ser famoso deseja ser idolatrado. Quem quer ser famoso quer ser idolatrado. Sabe? Então, querido, onde estão os cantores? Onde estão os pregadores? Onde estão os ídolos dos homens? Onde estão a bitolatria? Aonde está? Eram idolatrados. Deus recolhe. Deus tira, mas tem que entender uma coisa: é aquele que é e aquele que aceita. Porque você não precisa aceitar. Você não precisa aceitar a idolatria. Mas tem uns que querem e aceitam. Então Deus faz o quê? Deus abate. Por isso que morrem pessoas aí no auge da fama. Já fala, no auge da fama. Por isso que morrem certas pessoas. Sabe, querido? Por que o pastor Enéas morreu com 100 anos? Sabe quem foi o pastor Enéas? Vocês não sabem. O pastor Enéas foi o avivador do Brasil. Foi o homem usado por Deus para a renovação espiritual no Brasil. Pastor Enéas. Ele morreu num apartamento único que ele tinha em São Paulo. Não tinha nada. Não tinha fazenda de gado. Não tinha nada o homem. Sabe? Não tinha nada. Morreu em sua casa de idade. Quantos LPs gravou Luiz de Carvalho? Quantos discos? Mais de 40. Aliás, quem quiser, viu? Eu tenho a coleção completa que ele me deu de presente. Todos os discos dele eu tenho. Mas quem foi Luiz de Carvalho? O maior cantor gospel. O maior cantor gospel de todos os tempos, Luiz de Carvalho. Sabe como ele morreu? Com 94 anos, em seu único apartamento. Sem nada. Ele vinha para cá, sem segurança, cantou 4 vezes aqui. Dirigia o seu carro, nunca exigiu um avião para vir para cá. Não, vou de carro, pastor. E a oferta, quanto que é? Não, você me paga a gasolina. A gasolina, pastor, e o lanche meu na estrada. Amados, são coisas que nós precisamos, né, observar, porque senão Deus abate. Aonde estão os cantores que começaram a fazer sucesso? Aonde está? Cadê o irmão Lázaro? Ah, está ali. O irmão Lázaro hoje é mais conhecido. O irmão Lázaro aqui hoje é mais conhecido do que o outro irmão Lázaro. Começou com tudo, não começou? Aí, você vem para cá, vem na feira. Eu fui negociar com ele, quando era do conselho, para trazer aqui. 250 mil reais, mais avião para a banda, mais isso, mais aquilo. Cadê? Cadê? Onde está? Você vem em Pederneiras na feira, Regis Danese? Eu vou, mas é tanto. Cadê? Sabe, gente, dura pouco. A palavra de Deus, quando diz aqui, as estrelas cairão. As estrelas vão cair. Por quê? Deus não divide a glória dele com ninguém. Deus não aceita intermediário entre ele e o homem.
É direto, Eric, é direto. É eu e Deus. Não preciso do intermediário para chegar até Deus, porque Ele não aceita. Nem os anjos. Apocalipse capítulo 22, verso 8 e 9. Eu, João, sou quem ouviu e viu estas coisas. E quando as ouvi e vi, prostrei-me aos pés do anjo que me mostrou estas coisas para adorá-lo. João, ele prostrou aos pés do anjo para adorá-lo. Então, o anjo me disse, vê, não faças isso. Eu sou conservo teu, dos teus irmãos, dos profetas e dos que guardam as palavras desse livro. Adora a Deus. Não adore eu, adora a Deus. O maior erro de Lúcifer foi querer ser adorado igual a Deus. O maior erro de um homem é querer glória. Este é o maior erro de uma pessoa. E o maior erro de quem vai querer adorá-lo e de quem aceita a adoração. Tá, querido? Quando acontecer alguma coisa, traz a sua oferta aqui na igreja. Olha, é na igreja. Não é para o fulano que veio, porque ele já recebeu a parte dele. Você está grato? Não é pelo fulano. Seja grato a Deus. Deus, obrigado. Eu tenho a deliberalidade, eu quero dar uma oferta. Não é para o pregador, é aqui no gasofilácio da igreja. Porque aqui no gasofilácio da igreja não vai para o pastor, vai para a obra de Deus. Estou certo, irmão? É para Deus. E quando você oferece aqui no altar, gente, presta atenção numa coisa, presta atenção nisso, a tua oferta, quando você coloca aqui no altar, você sabe que você está semeando em terra boa, terra fértil, você está depositando no trono de Deus. Agora, quando você dá para homem, Deus não se compromete com você. Deus não se compromete com você quando você dá direto para o homem a tua oferta. A oferta é dado para Deus. Eu já vi muitas pessoas, viu? Eu já vi pessoas, né? Pastor, olha, está aqui uma ofertinha para o senhor. Uma oferta para o senhor? Ou para ele eu vou dar oferta? Oferta é para Deus, irmão. E depois a pessoa sai, pastor, aquela irmã me abençoou com R$500. Está tudo errado. Oferta para Deus, porque foi Deus que curou, foi Deus que libertou, foi Deus que salvou, irmão. Não é o homem que faz isso, é Deus quem faz. O homem apenas é instrumento de Deus. Quer entender uma coisa? O homem, pastor, é instrumento de Deus. E o instrumento de Deus não deve receber oferta. Toninho, o que é uma enxada? O que é uma enxada? O que é um facão? É um instrumento. Você paga a enxada? Você dá oferta para a enxada? Ou você dá a oferta ou paga quem usa a enxada? Você dá a oferta e paga quem usa a ferramenta. E quem usa essa ferramenta aqui? Quem é que usa essa ferramenta, irmão? É Deus que usa essa ferramenta, então é Ele que tem que receber o dinheiro e a glória, porque é Ele que usa. Não adianta a ferramenta se não tiver quem manuseie a ferramenta. Não adianta você ter uma enxada boa se não tiver alguém para pegar aquela enxada boa e colocar lá no meio do cafezal. A enxada vai ficar lá parada, enferrujada. E assim somos nós, homens, longe da mão de Deus. Somos ferramentas que ficarão lá enferrujadas e consumidas pela ferrugem. Se Deus não usar, querido,
É Deus que recebe a honra, é Deus que recebe a glória. Quando você olha um campo, né, limpinho, preparado, ali bonito, capinado, você vai falar que foi a enxada? Quando você olha uma horta bonita, irmão, é a enxada, é o enxadão que vai receber a glória, ou quem usou a enxada? É quem usou a enxada. É Deus que usa a enxada, irmã. É Deus que usa o facão, a Deus. A glória é dele, pastor Evandro. É ele que merece, é ele que recebe a honra, a glória e o din-din. Amém, irmãos? Então, nem os anjos. A Bíblia diz que os que adoram a ídolos estão adorando demônios. O que adora a ídolo está adorando demônio. 1 Coríntios capítulo 10, verso 14. Portanto, meus amados, fugi da idolatria. Falo como a criteriosos, julgai vós mesmos o que digo. Porventura o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos do único pão. Considerai a Israel segundo a carne. Não é certo que aqueles que se alimentam dos sacrifícios não participem do altar? Que digo, pois? Que o sacrifício ao ídolo é alguma coisa? Ou que o próprio ídolo tem algum valor? Antes digo que as coisas que eles sacrificam é a demônios, e que as sacrificam e não a Deus. E eu não quero que vos torneis associados aos demônios. Palavra dura do apóstolo Paulo. Quantas pessoas que estão aí enlaçadas com demônios por causa de ídolos? Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice de demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa de demônios. A palavra é pesada, irmãos. Paulo chama de loucos os que fazem tais coisas e que não herdarão o reino de Deus. Estão sentenciados à morte. Ele chama de louco. Ele fala que não herdarão o reino de Deus. Ele fala que estão sentenciados à morte quem pratica tais coisas. Oh, amado. João escreve em Apocalipse capítulo 22, verso 15. Fora ficam os cães. Fora do reino de Deus ficam os cães. E os cães naquela época eram usados para representar pessoas perversas. Para representar os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras. Efésios capítulo 5, verso 5. Sabei, pois, isto: nenhum incontinente, ou impuro, ou avarento, ou idólatra tem herança no reino de Deus. Nenhum idólatra tem herança no reino de Deus. O que é ter herança? É receber as dádivas de Deus. É receber aquilo que Deus tem, aquilo que é dele. Nós temos a parte da herança como filho de Deus, mas quem pratica a idolatria não tem parte. Está deserdado. Quem pratica a idolatria está deserdado de Deus. Não é abençoado. Não tem a bênção de Deus. Amém, amados? Joga fora. Joga fora o santinho. Joga fora o crucifixo, se lembra alguma coisa. Queima, quebra, destrói as colunas, que muitas vezes pode estar dentro do teu coração. Pode estar num cantinho da tua alma guardado, você guardou na gaveta da tua alma esse ídolo
E até hoje, sem querer, você o reverencia. Você presta um culto a Ele. Para com isso. Quando você estiver assim, abismado com alguma coisa, e você for falar, minha nossa, vamos trocar. O crente fala, meu Jesus, Salvador. Meu Jesus. Minha nossa, não, está amarrado. Meu Jesus. Esta deve ser a palavra do crente convertido verdadeiramente, desapegado à idolatria. O crente desapegado à idolatria, que esqueceu, que quebrou todos os santos da sua vida, que não tem nada escondido na sua alma. Então, quando acontecer alguma coisa, meu Jesus, meu Deus, meu Pai. Nada de minha mãe. Nada de nossa. Nossa! Hein, irmã? Nossa! Completa. Já que falou nossa, não fica pelo meio do caminho. Solta a voz, irmã. Amém, queridos? Vamos orar. Vamos orar e pedir para Deus tirar de nós tudo que é idolatria na nossa vida. Que saia do fundo da nossa alma, porque eu quero ter parte na herança de Deus. Na quarta-feira retrasada nós oramos, quebrando as maldições. Foi isso ou não foi? Quebramos as maldições dos nossos avós. Quebrando os cultos dos nossos avós, nós fizemos isso quarta-feira retrasada. Desapegando, dizendo para Deus que nós não queríamos compactuar com aquilo que os nossos avós fizeram, que os nossos pais fizeram, que as velas que eles acenderam, nós declaramos que não queríamos isso, irmãos. Vê como é importante. E hoje você vai retirar lá do fundo da gaveta os ídolos que você tem guardado. Do fundo da tua alma, o ídolo que você tem guardado. Tira. Porque senão você não tem parte da herança de Deus. Não herdarão o reino de Deus. Não vai ser abençoado. Quebra tudo, destrói. Não é para guardar, não tem sentido. Tem sentido para Deus? Tem. Deus disse, eu tenho ciúme de vocês. Eu tenho ciúme de vocês. Então, coloca diante de Deus agora. E se Deus te revelar alguma coisa que você tem escondido na gaveta da sua alma, tira, ou mesmo dentro de casa, taca fogo. É hoje, para vocês que são crentes, eu não falo para o novo convertido, quando chega aqui, eu não falo para ele chegar na casa dele e quebrar, pegar o martelo, a marreta e quebrar o santo lá, eu não falo isso para o novo convertido, mas para vocês eu falo, tem que quebrar, irmão, tem que usar a marreta, tem que usar o fogo e queimar. Mas principalmente não adianta tirar da tua cômoda, não adianta tirar do fundo da gaveta, tem que tirar do teu coração, da gaveta da tua alma. É de lá que você tem que tirar. Amém? Ore a Deus agora. Vai falando com Ele. Fala com Ele, fala com Deus. Senhor nosso Deus, nós agradecemos a Ti pela palavra, pela Tua palavra que é viva, eficaz e é verdadeira, Pai. Eu sou prova da Tua palavra, Pai, eu creio na Tua palavra. Por isso, Pai, não me desaponte, Pai, não deixe eu ser envergonhado, Pai. Pai, é o Senhor que diz aqui, e eu estou honrando a Tua palavra. Em nome de Jesus nós aprendemos que precisamos desapegar dos ídolos. Que precisamos eliminar, ó Deus, os ídolos da nossa vida. Ó Deus, as figuras, as imagens. Ó Deus, e muitas vezes estão longe dos nossos olhos, das nossas mãos, mas está no fundo, na gaveta da nossa alma.
Em nome de Jesus, nesta noite, nós nos desfazemos, Pai. Em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo traga a revelação nesta noite à Tua igreja, ao Teu povo. E onde houver um ídolo camuflado, escondido, guardado, em nome de Jesus, nós quebramos, ó Pai. Desfazemos, queimamos, em nome de Jesus, Pai. Ó Deus, de nenhum altar, oh Deus, nenhum pedestal, Pai, nada permanece em nós, porque nós desfazemos e declaramos que nós temos um único Deus, um Deus vivo, um Deus verdadeiro. Oh Deus, em nome de Jesus, fazemos isso, porque adoramos, entendemos que a adoração é somente a Ti, e porque queremos parte na herança. Queremos parte da herança que está no reino dos céus, no Teu reino, Pai. Ó Deus, nos dá a herança que cabe a nós nesta noite, porque nós deixamos os ídolos desta noite, Pai. Quebramos, lançamos fora dos nossos olhos, da nossa alma. Em nome de Jesus Cristo, abençoa a Tua igreja, abençoa o Teu povo. Em nome de Jesus, que possamos sair daqui liberto dessas coisas. Ó Deus, de pau, de ferro, de bronze, de ouro, de papel. Ó Deus, não queremos nada disso mais, Pai. Não aceitamos nada disso na nossa vida, Pai, na nossa casa. Queremos longe de nós, Pai, em nome do Teu Filho Jesus, e cremos na bênção do Senhor, em nome de Jesus. Amém, queridos? Deus vos abençoe.